Olá, Olá, boa noite. Oi, boa noite. boa noite. Sejam Boa noite. bem-vindos, bem-vindas. Vou deixar um link para o formulário de presença ali no chat. Quem puder já ir aplicando seu nome e suas informações. Está aqui. Valeu, Yuri. Então, vamos começar. Que bom que tem gente nova. Só me apresentar rapidinho. Eu sou a Samara, sou representante do Fórum Setorial de Humanidades Floripa. Agora tem que especificar isso, né? E esse evento a gente tinha planejado voltado para literatura e em Florianópolis, mas claro que o edital é estadual e é para todas as áreas, né? Então, quem souber de alguém de outra área ou de outra cidade que tem dúvidas, pode mandar o link que tá aberto, né? Não tá me excluindo ninguém aqui. Então, vou convidar a Marcinha para se apresentar. E aí depois vou passar para a Elisa também falar um pouco do edital e abrir para dúvidas. Boa noite, pessoal. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu sou Marcinha Ferreira, sou escritora, jornalista, produtora cultural, sou conselheira estadual de cultura eleita pela nossa setorial, né, pela setorial de letras, e eu penso que essa iniciativa é extremamente importante para que a gente consiga abraçar, chegar a todos os cantos, independente de estar sendo feita por uma setorial da cidade de Florianópolis, né? Mas que a gente possa chegar em todos os cantos, uma vez que vai ser disponibilizado depois, né? O link do YouTube, e então já de antemão já parabenizo pela ação e estamos juntos aí para qualificar o maior número possível de propostas nesse edital e chegar aos 295 municípios do estado. Elisa, o seu microfone está fechado. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Obrigada à setorial que está nos recebendo. Obrigada aí a Marcinha também, que está participando aqui conosco. Tem nossa colega que também é da COA da Aldir Blanc, Karen, que está na sala. Então, ficamos muito felizes mesmo pelo convite. Estamos aqui para trazer para vocês um pouquinho de informações e explicações sobre esse edital. Agora nós vamos fazer isso na primeira parte, né? Explanar um pouquinho sobre as regras e possibilidades, e depois nós abrimos para perguntas e respostas, para que vocês possam colocar aí suas dúvidas e questionamentos, e a gente possa auxiliar vocês para que vocês possam fazer suas inscrições e, mais do que isso, serem contemplados nesse edital da Aldir Blanc de 2021. Então, vou tratar um pouquinho agora sobre o edital. Esse edital, ele é feito com recursos, ele foi lançado, me desculpem, aqui pela Fundação Catarinense de Cultura, e com recursos que são da Lei Aldir Blanc, que vem por meio do governo federal, né? E esses recursos e esse edital, eles foram lançados, ele foi lançado justamente para atender e contemplar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que foram impactados e tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia de Covid-19. Nós sabemos, né, que esses trabalhadores, essas trabalhadoras, eles se encontram, grande parte deles, em situação muito difícil, justamente porque a grande maioria deles perdeu sua única fonte de renda, que era advinda de suas atividades artísticas e culturais. Então, a gente quer chegar nessas pessoas
e ajudar. A gente sabe que isso não é um volume grande para que acabe com toda a aflição ou toda a necessidade, mas é um recurso que vem para que essas pessoas possam retomar as suas atividades com um pouquinho mais de fôlego, né, gente? Então, é para isso que esse edital foi lançado. Nós temos algumas modalidades dentro desse edital, mas aí eu vou começar explicando um pouquinho dele, aí a gente chega nas modalidades, nas categorias e vai falando um pouco sobre isso. O recurso que nós temos disponível nesse edital é no valor de 27.400.000 reais. E eles estão divididos nesse momento em 1.420 propostas que vão ser contempladas, gente. Então percebam que nós temos um valor muito alto e bastante projetos que podem ser contemplados. Por isso é importante que vocês pensem, que vocês não tenham medo de concorrência. Encaminhem as suas propostas. Nós temos bastante recurso e nós temos bastante projetos e propostas para serem contemplados. Então, acreditem aí que a proposta de vocês vale a pena e nos enviem as inscrições. Essas inscrições, elas acontecem por meio da plataforma da FEPESE, mas vocês podem entrar no site da Fundação Catarinense de Cultura, que é o cultura.sc.gov.br, e lá vocês vão encontrar uma aba, que é o edital Aldir Blanc. Vocês vão clicar nessa aba e vão ser direcionados diretamente para a plataforma da FEPESE, onde essas inscrições acontecem. As inscrições estão abertas desde o dia 11 de setembro, e prestem bastante atenção nessa informação agora, ficam abertas até o dia 25 de outubro, às 23h50. Gente, é importante vocês pensarem que esse edital, ele não pode ter as inscrições prorrogadas. Por quê? Porque esses recursos, eles precisam obrigatoriamente serem pagos até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, para que a gente consiga seguir o nosso cronograma e contemplar e pagar todo mundo até o dia 31 de dezembro, nós precisamos encerrar a inscrição nesse dia. Então, entrem lá na plataforma desde hoje já e comecem a fazer a sua proposta. Mesmo que vocês não consigam finalizar ela entre hoje e amanhã, vocês vão salvando devagarinho toda a documentação de vocês, incluindo os dados das propostas de vocês, portfólio, currículo, as declarações que são solicitadas. E lá no finalzinho, uns 4, 5 dias antes de encerrar, ou até um pouquinho mais próximo, vocês finalizam. Mas eu sugiro a vocês que não deixem para fazer isso no último dia, gente. Porque às vezes a gente sabe que existe uma falha da internet ou um congestionamento na plataforma. Então, para que não exista o problema de vocês não conseguirem enviar essa inscrição a tempo, comecem ela logo e finalizem ela lá um diazinho, pelo menos, antes do último prazo, para que todo mundo consiga enviar e a gente consiga receber. Como eu disse, nós não vamos poder ampliar o prazo de inscrições, então, até o dia 25, as inscrições precisam ser finalizadas e enviadas para nós, certo? Nós já falamos um pouquinho aqui do valor total que esse edital tem, falamos a data aí de início e fim das inscrições, e agora nós vamos falar um pouquinho das modalidades. As modalidades são as possibilidades aí que nós temos para que vocês possam encaixar as propostas de vocês. A primeira modalidade que nós temos é a modalidade de experimentação artística. E ela consiste na realização de uma experimentação artística que seja inédita. É importante que para essa modalidade a experimentação artística seja inédita e contemple os aspectos práticos, criativos
reflexivos da arte, assim como os princípios de pesquisa, inovação, tecnologia. Entende-se como inédita propostas que ainda serão iniciadas ou recortes de pesquisa em processo que não tenham sido vinculadas em nenhuma mídia e nem apresentadas publicamente, certo? A segunda modalidade que nós temos é a modalidade de apresentação ou evento cultural. Essa modalidade consiste na realização de, no mínimo, 4 apresentações para diferentes públicos, de shows, concertos, espetáculos, leituras dramatizadas, contações de história, performances e assemelhados, entre outras manifestações culturais, que podem ser como benzeduras, saberes populares, culinários, ofícios tradicionais, artesanato, dialetos e línguas locais. Depois, na nossa terceira modalidade, nós temos oficina cultural. Oficina cultural consiste na realização de 4 oficinas, que podem ser aulas, palestras, processos formativos, programas educativos e semelhantes, que precisam ser gratuitos, né? Quando a gente diz gratuito, gente, é o acesso ao público, certo? Você não pode fazer essa oficina e cobrar para que as pessoas participem. Elas precisam ser gratuitas, tá? Para que o público também possa ter acesso a essas apresentações e essas oficinas. E com duração de no mínimo 45 minutos, no formato presencial, ou pode ser transmissão online em tempo real, mas todos os dois precisam acontecer ali, não pode ser uma gravação, tá, gente? Precisam acontecer em tempo real, tanto presencial quanto o online, eles vão precisar acontecer e precisam ser aí ao vivo, certo? O que eu digo é que não pode pegar uma gravação de uma oficina que você fez lá o ano passado e encaminhar para a gente. Não, o recurso vai ser pago para que você faça essa oficina depois de receber o recurso. Da mesma forma, apresentações e eventos culturais. Você vai receber para executar as apresentações e os eventos culturais depois que você receber o recurso. E nós temos uma última modalidade, que trata-se de licenciamento de conteúdo cultural para difusão online. E ela consiste na entrega de conteúdo e cessão de direitos de exibição por 7 anos de registros audiovisuais finalizados. É importante a gente prestar atenção no finalizados, porque esse recurso, ele não é para que você monte essa obra a partir de agora. Esse sim, você pode pegar um material que você já tem pronto lá, uma oficina que você já tem gravada, colocar no formato que é solicitado aqui no edital e encaminhar para a gente, que a Fundação vai reproduzir esses conteúdos aí nas redes sociais dela durante um período, para que as outras pessoas tenham acesso a essas oficinas, ou shows, ou concertos, ou mesmo obras audiovisuais que forem encaminhadas. Essas são as 4 modalidades que nós temos. Dentro dessas modalidades, as propostas podem ser as mais variadas possíveis, gente. É importante aí que vocês deixem a criatividade de vocês vir à tona, pensem como essas propostas possam se encaixar, coloca aí dentro dessa modalidade, vê aquela modalidade onde a sua proposta se encaixa e manda aí para nós. As áreas que a gente quer contemplar nesse edital são todas as áreas artísticas e culturais, partindo aí de arquivos, bibliotecas, museus, artes visuais, artesanato, teatro, dança, livro, literatura, cultura popular, circos. Então, as áreas são as mais amplas possíveis. É claro, né, gente? Esse edital ele é voltado para a área de artes e cultura.
Então, não dá para a gente trazer lá uma proposta da área da saúde ou uma proposta da área do esporte. Nós aqui queremos atender os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura, das artes. Então, a proposta, sim, ela precisa se encaixar numa dessas áreas, certo? Além das modalidades que eu citei para vocês anteriormente e as áreas que vocês podem escolher de atuação dentro do edital, o edital também é dividido em categorias, pessoal. Essas categorias, elas estão relacionadas com o número de participantes da proposta que vocês vão nos encaminhar. Nós temos ali 305 prêmios para a primeira categoria. Essa categoria, ela é para 1 e 2 participantes e o valor que que o proponente vai receber é de R$20.000. Eu chamo atenção para uma coisa bem importante nessa categoria, pessoal. Se a inscrição que vocês vão fazer é por meio do seu CPF, que é permitido, ou se é por meio de um CNPJ, que seja MEI, EI ou EIRELI, só pode fazer sua inscrição nessa categoria, tá? Na categoria de 1 ou 2 participantes. E também é possível fazer inscrição na modalidade de licenciamento cultural, que aí o licenciamento, ele não é dividido entre categorias. Ele pode ser feito tanto pelo CPF, quanto pelo MEI, quanto pelos outros CNPJs também. Na segunda categoria, que nós temos aí de 3 a 6 participantes, eu volto a repetir que ela precisa ser para CNPJ que não seja MEI, EI ou EIRELI, e nós temos 150 prêmios no valor de R$30.000. Depois nós temos a terceira categoria, que é de 7 a 14 participantes. Nós temos 85 prêmios no valor de R$40.000. E a última dessas categorias é de 15 ou mais participantes. Nós temos 85 prêmios no valor de R$60.000. E depois lá nós temos 815 prêmios no valor de R$10.000 para a modalidade de licenciamento. Como eu disse para vocês antes, essa modalidade não tem categorias. Gente, é importante uma informação. O proponente, ele só pode nos encaminhar uma proposta, independente se ele vai fazer sua inscrição por CPF, por MEI ou pelo outro CNPJ, o proponente só pode fazer uma inscrição, mas não há vedação para que esse proponente possa ser participante em uma outra proposta, tá, gente? O que não pode é o proponente mandar 2 propostas para a gente lá com o seu mesmo CPF ou com o seu mesmo número de CNPJ. Isso não pode. Mas, como eu disse, se ele quiser ser proponente em uma proposta e participante em outra, ele pode sim, e não existe vedação nesse sentido, tá? Quando a gente fala dessas modalidades, agora eu voltei um pouquinho lá porque nós estávamos falando anteriormente, que são as 4 modalidades, que é experimentação artística, eventos e apresentações culturais, oficina e licenciamento. É importante que vocês prestem atenção no edital para uma coisa bem específica. A modalidade, ela tem regras diferentes, cada modalidade tem regras diferentes. Quando você vai encaminhar a proposta, tem itens diferentes para que sejam completados ou enviados em cada uma dessas modalidades. Então, gente, a hora de ler o edital, leia ele inteirinho. Mesmo que você já escolheu a sua modalidade, leia as outras.
Quando você chegar lá no item 6, que são as tabelas que indicam o que você vai enviar na sua proposta, leia todas e com bastante atenção aquela que é referente à modalidade escolhida, porque são esses itens que vão precisar ser enviados. Da mesma forma que os itens enviados são diferentes em cada modalidade, os critérios de análise também são diferentes, tá, pessoal? Então, você vai entrar ali e depois vocês podem olhar, e essa informação também está lá no edital, no item 8, que são os critérios de análise. É muito importante que vocês vejam ali o que vai ser analisado pelos nossos pareceristas e que vocês mandem essas informações muito claras, para que a análise de vocês seja enriquecida por essas informações e que vocês possam ser contemplados aí na frente. Gente, tem itens ali que vocês veem que não é solicitado, um portfólio ou recortes de jornais e revistas, fotos, mas que vocês acham que é importante enviar, enviem, pessoal. Ali a gente coloca uma aba que é para outras informações que vocês podem encaminhar. Então, mandem. Como eu disse, as pessoas que vão analisar essas propostas, elas vêm de todo o Brasil. Elas são pertencentes ao Banco de Pareceristas da Fundação Catarinense de Cultura, mas elas não são aqui de Santa Catarina. Tem gente da Bahia, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, essas pessoas, elas não conhecem exatamente o trabalho de vocês. Mas, quanto mais materiais e mais claras as informações que vocês enviarem, mais fácil é para que eles possam analisar as propostas de vocês e aprovarem as propostas de vocês para que elas sejam contempladas, certo? Eu vou falar um pouquinho agora de um assunto que é um pouquinho chato, mas é o que eu acho que é importante a gente falar, que é uma vedação que nós temos no edital aqui, que trata, né, de pessoas que compõem a COA, de pessoas que compõem o Conselho de Cultura, e também a vedação para servidores públicos, certo? Isso vale tanto para os ativos quanto para os inativos, para aqueles que são efetivos, para os que são comissionados e para os que são ACT também. Todos que tiverem com vínculo agora no ano de 2021, e não importa se é da esfera municipal, estadual ou federal, gente, existe essa vedação, então não pode enviar proposta quem é funcionário público. Gente, isso é porque a gente não gosta do funcionário público? Claro que não. Não é isso, gente. É porque a gente entende que essa renda, ela deve chegar para as pessoas que realmente tiveram a sua renda interrompida, pararam de receber. Existem trabalhadores da cultura, trabalhadores, trabalhadoras, que estão em situação muito grave de dificuldade financeira, sem recurso para pagar suas contas de luz, sem recurso, às vezes, para alimentação básica nas suas casas e para as suas famílias. São essas pessoas que, nesse momento, nós queremos atender com esses recursos. O Estado ele também lança outros editais. E essa vedação, ela não existe nesses outros editais. Porque pode um funcionário público que queira se inscrever lá no Anderli, se ele é lá do município, não existe essa vedação. Mas a Aldir Blanc, ela veio como um socorro para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E é esse o motivo que a gente veda a participação dos funcionários públicos, tá, pessoal? Além disso, claro, a gente às vezes precisa falar sobre isso, porque a gente recebe muitos questionamentos em relação a isso, e as pessoas às vezes ficam um pouquinho chateadas por não poderem participar. Então, por isso a gente explica um pouco sobre isso nas lives, para que as pessoas também entendam esse lado e essa necessidade de atender essas pessoas que realmente
muitas vezes estão passando até fome, tá, gente? E é por isso que nós estamos fazendo, então, dessa forma. Eu estou agora aqui no edital, eu vou acompanhando o edital aqui do ladinho, e vocês não liguem que às vezes eu vou para frente e volto para trás aí, mas é só para eu poder explicar para vocês tudo que eu vejo que é muito necessário que a gente possa explanar aí para tirar e dirimir um pouco dessas dúvidas que vocês têm. E é na questão de documentação. Gente, a documentação, por isso que eu disse, comecem a escrever a proposta de vocês hoje. O ano passado, quando nós lançamos o outro edital da Aldir Blanc, nós tivemos mais de 300 propostas que foram inabilitadas. Elas não passaram desde a primeira fase, porque as pessoas confundiram na hora de subir a sua documentação. Gente, quando vocês vão mandar lá que está solicitando o CPF, gente, presta atenção no arquivo que vocês vão subir lá na plataforma. Daqui 2 dias vai lá e confere de novo, vê se foi mesmo o teu CPF que você encaminhou e não encaminhou lá o arquivo com a fotinho do seu gato ou um arquivo lá com o documento da sua mãe que você tinha salvo, porque isso vai inabilitar a sua proposta e você não vai conseguir nem passar para a segunda fase, que é a fase que vai analisar a sua proposta mesmo, o evento ou a experimentação que você está propondo. Então, por favor, não deem bobeira, não deixem para a última hora de subir esses arquivos, confiram eles uma vez, confiram 2, olha lá se o nome do campo está certinho e ele é exatamente aquele documento que você enviou, para que vocês não corram o risco de serem inabilitados na primeira fase. Outra coisa em relação à documentação é que nós temos alguns modelos de declarações que eles já estão lá na plataforma, para que vocês baixem ele, completem eles com os seus dados e depois vocês subam esse arquivo. As declarações, elas precisam estar no modelo que é anexo ao edital. São aquelas que estão lá na plataforma para que vocês baixem, completem e subam elas, tá? Não dá para vocês criarem um modelo de declaração novo. Não, porque elas precisam ter os dados que estão escritos ali naquele modelo proposto pela Fundação. Então, baixem, prestem atenção se a declaração que você está mandando, ela é para pessoa física ou para pessoa jurídica, porque nós temos modelo para as 2 possibilidades, tanto para física quanto para jurídica. Mas lá em cima, no título da declaração, já está escrito Declarações Gerais Pessoa Física ou Declarações Gerais Pessoa Jurídica. Você se encaixa lá, conforme você vai fazer a sua inscrição, assina, pessoal. Quem tiver assinatura digital, pode fazer e assinar com a sua assinatura digital. Mas, gente, a assinatura digital é aquela que você precisa lá ter um cadastro, que você paga lá um tantinho para ter essa assinatura. Não pode ser aquela assinatura recortada de um outro documento e colada. Assim não é aceito. Precisa, ou você, o melhor é que você baixe ou imprima, assina lá de próprio punho, depois fotografa e sobe o arquivo, ou escaneia e sobe esse arquivo, gente, para não ter problema também de você ser inabilitado por uma questão que a gente considera simples, sabe? Mas que muitas vezes pode acontecer. Então, prestar atenção também nessa questão da assinatura. Como eu disse, as declarações precisam ser conforme os modelos disponibilizados. Todos os outros documentos que você vai subir ou que você vai dar upload ali, não precisam ser, não tem modelos específicos. Aí vocês podem lá, querem mandar um portfólio, fica aí de acordo com a criatividade de vocês para montarem esse portfólio e encaminharem para a gente. Ali tem um item, por exemplo, estrutura e organização. Existe um modelo para esse documento? Não, não existe. Vocês podem desenvolver
o modelo que vocês quiserem, contando que dentro deste documento tenham as informações solicitadas. Essas informações, elas estão lá no item 6, na tabela de propostas culturais, certo? Então, já falei um pouquinho para vocês das propostas, de como vocês devem encaminhar aí a documentação de vocês. Falei um pouquinho também dos critérios de seleção. Como eu disse, prestem atenção o que vai valer nota e não deixem de enviar as informações que estão solicitadas e que vão valer nota, porque elas vão contar para que você seja aprovado, que você seja contemplado com esse recurso. Depois que você foi contemplado, seu nome saiu lá no Diário Oficial, foi publicado na lista ali no site da Fundação Catarinense de Cultura, você vai ver lá que vai aparecer um novo chamado da Fundação para você voltar na plataforma e incluir um campo em alguns campos os seus dados bancários. Nesse momento, a gente não está solicitando dado bancário de ninguém, pessoal. Justamente para que as pessoas não precisem enviar seus dados bancários agora e não serem contempladas depois, né? Muita gente ainda não tem uma conta, ela vai ter que abrir uma conta. Então, o ideal é que ela possa abrir essa conta ali logo depois do momento, se ela ainda não tem. A grande maioria das pessoas hoje tem, mas quem não tem, que ela saiba que ela foi contemplada, no outro dia, então, ela vai lá e abre a conta. Mas para que as pessoas não vão agora abrir uma conta, antes delas saberem se vão ser contempladas ou não. Quanto à conta de recebimento desse edital. Gente, aqui também tem uns itens que estão pegando um pouquinho, o pessoal está reclamando um pouquinho, mas a gente vai explicar um pouquinho de por que é assim e por que essas regras existem. Esse ano, a gente permitiu que o pagamento seja feito em qualquer instituição bancária, certo? Em qualquer banco. Nós vamos poder pagar para o Banco do Brasil, para o Santander, para o Itaú, porém, a conta não pode ser conta salário, conta poupança ou conta digital, certo, gente? Essa conta precisa ser uma conta corrente e ela precisa estar em nome do proponente. Prestem atenção nesse item também. Se o proponente é pessoa física, a conta precisa estar no nome dele, conforme o seu CPF. Não pode estar escrito, a conta não pode estar no nome da esposa, não pode estar no nome do filho. A conta tem que estar no CPF do proponente. Quando a sua inscrição for feita pelo CNPJ, mesmo que o CNPJ seja MEI, a conta precisa estar em nome do CNPJ, gente. Não pode estar CPF como proponente e conta CNPJ, ou CNPJ como proponente e conta de CPF. Isso vai inviabilizar o pagamento. Pessoal, o que acontece se quando vocês mandam um dado para a gente, ele vem errado ou ele vem com essa confusão de CPF e CNPJ? A fundação, agora eu vou fazer uma explicaçãozinha rápida, ela não consegue entrar lá no banco, que nós aqui na fundação trabalhamos com o Banco do Brasil. Nós não conseguimos entrar lá na conta e fazer um Pix para vocês. Também não conseguimos entrar lá e fazer uma transferência dessa que a gente consegue fazer pelo nosso aplicativo, como pessoa física. Quando a gente vai fazer um pagamento de edital, vocês primeiro entram lá na plataforma e colocam os seus dados bancários. De lá, nós extraímos uma tabela completa com esses dados que vêm de todos os proponentes. Seu nome, CPF, conta, agência, banco. Nós extraímos uma tabela completa e enviamos para o CIASC.
O SIASC é o nosso setor de informática do Estado. Ele trata essa tabela de uma forma que ele possa incluir esses dados dentro do SIGEF. O SIGEF é um outro órgão aqui, um outro sistema do Estado, que é o sistema responsável por executar os pagamentos ou incluir os dados das pessoas que vão receber esses recursos. A partir do momento que você está lá cadastrado no SIGEF, os dados vão para o Banco do Brasil, que é o banco que tem lá a conta com esses recursos e é quem vai gerar o pagamento para vocês. Quando chega no Banco do Brasil, é o momento que a gente sabe se os dados que vocês encaminharam para a gente estavam certos ou não. Porque se os dados estiverem errados, o banco não consegue pagar para a gente e alguns dias depois a gente recebe essa negativa do banco dizendo que aquele proponente não pôde ser pago. Gente, toda vez que isso volta, nós começamos um trabalho manual para ir atrás desses proponentes, confirmar esses dados com o proponente, porque a gente também não consegue adivinhar se o proponente mandou lá o número da sua agência errado, ou se ele mandou por um acaso o número da sua conta corrente, ou foi o dígito verificador, a gente não consegue adivinhar. Então, nós precisamos sim entrar em contato individualmente com cada um desses proponentes que teve problema. Depois nós começamos todo esse processo novamente, encaminha para a SIASC, SIGEF, depois para o Banco do Brasil. Isso não seria uma coisa tão terrível se nós não tivéssemos um prazo tão pequeno para o pagamento desses recursos. Corre o risco de chegar ao dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro o governo federal nos dizer assim: amanhã, dia 2, o recurso precisa estar na nossa conta. E talvez esses proponentes que nós tivemos que voltar atrás para conferir esses dados não consigam receber o seu recurso, certo? Então, é muito importante vocês prestarem atenção ali nas regras que fala sobre o pagamento, conta corrente, CPF, em nome de CPF, CNPJ, prestar atenção em cada dígito que vocês colocam dos seus dados bancários, para que não exista o problema ou a possibilidade desses dados não baterem lá na frente e a gente não poder executar esses pagamentos, certo? Depois que vocês receberam, que eu vou acreditar que todo o pessoal que está aqui vai mandar os seus dados bem direitinho, ninguém vai ter problema com seus dados bancários e todos vão receber o recurso. Receber o recurso, aí para as modalidades 1, 2 e 3, começa a execução da proposta. Aí vocês vão ter ali, do momento que vocês receberem um recurso até final de março, eu sugiro, para que vocês executem essas propostas. Se vocês olharem no edital, o edital fala para a entrega do objeto, que a gente chama de entrega do objeto e é prestação de contas, que depois eu vou falar mais sobre esse item, até abril de 2022. Por que eu estou falando para vocês executarem antes disso? Porque depois que vocês executarem, vocês precisam organizar essa entrega do objeto, que cada modalidade, como eu estava falando lá atrás, que cada modalidade tem seus itens para serem enviados, tem seus critérios de seleção, cada modalidade tem um formato de entrega. Pessoal, nós não estamos cobrando nesse edital que vocês mandem para a gente uma planilha orçamentária inicial do que vocês vão gastar esse recurso. Da mesma forma, nós não vamos cobrar de vocês que vocês nos entreguem um relatório fiscal com notas fiscais lá na frente. Mas é claro, pessoal, não dá para pegar o recurso e gastar na ceia de Natal.
porque vocês têm uma proposta para executar lá na frente. Então, vocês precisam organizar essas finanças para que vocês executem essa proposta sem ter problemas ou depois ter que tirar dinheiro do bolso para finalizar esse objeto proposto. É importante que vocês tenham essa organização, mesmo que isso não seja cobrado pela gente aqui como uma entrega, mas vocês precisam ter essa organização, saber quanto que vocês vão usar para o cachê, quanto vocês vão precisar organizar e pagar para quem vai fazer uma filmagem, para quem vai editar, ou então é importante que vocês saibam de tudo isso, ou se vocês vão ter que locar um espaço e vão ter que pagar, façam lá uma planilhazinha, não, mesmo que não seja para enviar para a gente, mas que ela seja para organização de vocês, para que vocês não tenham problema com esse recurso depois e consigam entregar esses objetos conforme solicitado. Ali no item 9.6 do edital, que depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada, e eu sugiro que vocês deem. Eu sugiro que vocês leiam o edital todinho antes de começar a inscrição, que sempre tem alguma informação aí que passou batida aqui ou que eu esqueci de falar sobre ela, mas que aí vocês podem ter conhecimento sobre isso ali dentro das regras que estão postas no edital. E esse item 9.6, ele fala da entrega dos objetos. Aí, quando a gente fala da experimentação artística, você vai ter que mandar lá em abril para a gente um memorial de experimentação artística, que ele tem lá todos uns itens que você vai preencher, o modelo já está ali como anexo 9, e você vai ver o que você precisa colocar nesses itens. Além disso, você vai mandar um vídeo resultante do processo, porque é importante lembrar que a experimentação, ela é uma modalidade que ela não exige que você entregue para nós um produto pronto. Você vai entregar para a gente o processo. O que nós queremos ver é o processo de criação artística, esse processo criativo. Esse vídeo ele deve ter uma duração de no mínimo 30 e no máximo 60 minutos. Ele tem uma formatação específica. E por que a gente pede que tenha, tanto para o licenciamento, quanto para esse vídeo, que ele tenha uma formatação, gente? Para que depois esses materiais cheguem e a gente possa reproduzi-los. Às vezes é feito num formato que não cabe nas mídias que a gente utiliza para reprodução, certo? E a gente pede que ele esteja ali na plataforma Vimeo ou na plataforma do YouTube. Já para as apresentações e eventos culturais, nós solicitamos na entrega. E isso é lá no final, pessoal, depois que vocês já executaram, já foram contemplados, já receberam recurso, já executaram. Aí vocês vão cuidar de fazer essa entrega do objeto para a gente. Na apresentação evento cultural, nós pedimos um relatório de execução do objeto cultural. E nesse relatório, o que vai ter? As datas, os locais onde aconteceram as atividades, os registros dos resultados, com fotos, vídeos, quantidade de público, lista de presença, o material que foi feito para divulgação dessas apresentações ou eventos, e assim por diante, clipagens e outros tantos documentos que podem ser enviados para a entrega desse objeto. Para as oficinas, a entrega é muito semelhante também. Ela tem um relatório de execução, que também vai ter datas, locais, atividades, lista de presença, quantidade de público, material de divulgação e outros tantos. Quando a gente fala do licenciamento cultural, agora eu volto lá, que essa é a quarta modalidade, e o licenciamento, gente, é importante que vocês prestem atenção. Ele não é para produção futura de conteúdo. A gente quer adquirir produtos que já estão prontos,
Quando a gente fala de produtos, são esses vídeos, são obras audiovisuais, curta-metragens, se quiser longa-metragem também, espetáculos, shows, contações de história, leituras dramatizadas, mas isto precisa estar finalizado. Quando você enviar a inscrição para a gente, até o dia 25 de outubro, você vai encaminhar já na sua inscrição o link que tem que estar ou no YouTube ou no Vimeo com esta obra finalizada. E depois, 15 dias após você ser contemplado, você vai nos encaminhar isso em HDD, em formato físico, que você vai nos encaminhar aí via correio para o protocolo da fundação. Essas informações, elas estão todas no edital, toda a formatação para esse conteúdo de licenciamento está bem clara no edital também, e também tem o endereço da fundação aí para que não corra o risco de vocês encaminharem esse material para algum outro lugar, certo? Também quero dizer que foi publicada uma errata. Uma errata é uma correção da redação do edital. Foi publicada uma errata alguns dias após o edital ser publicado, e ali, como eu disse, ela contém algumas correções e ajustes do edital. Ainda nós temos mais alguns dias de inscrição aberta e é possível, eu não vou dizer que sim, garantidamente, nem que não, mas é possível que possa sair alguma outra errata com alguma outra alteração de algum item. Toda vida que uma errata ou uma correção dessas for feita, ela vai ser publicada no Diário Oficial e também vai constar ali na plataforma da FEPESE, que é a plataforma onde vocês estão fazendo as inscrições de vocês. Certo, gente? Bom, eu acho que eu falei mais tempo do que eu devia, mas eu quis trazer o máximo de informações possíveis. Se eu esqueci de alguma coisa, ou caso agora vocês queiram alguma coisa que eu falei não foi compreensível, eu vou ficar aqui mais um tempo à disposição de vocês para responder essas dúvidas e esses questionamentos que vocês têm em relação ao Aldir Blanc de 2021. Mas peço de novo, não esqueçam, comecem logo a montar sua proposta e até o dia 25 encaminhem ela para a gente. Nós queremos pagar todos esses prêmios, todas essas propostas, 1.420. Nós não queremos devolver nenhum real para o governo federal, certo? Então, de minha parte aqui, eu finalizo a minha fala e fico aqui à disposição de vocês para responder as perguntas. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Obrigada, Elisa. Acho que foi bem esclarecedor. Eu queria lembrar também da parte de documentação, porque eu fui uma das 300 pessoas que não foram admitidas no ano passado. De ser documentos atualizados também, né? O edital está escrito ali e foi o meu caso no ano passado, o documento estava certo, mas estava desatualizado, né? Então é bom lembrar disso também. E que às vezes mesmo as pessoas que já foram admitidas várias vezes e aí meio que conta que já sei fazer isso e esquece, né? Então sempre bom lembrar. Eu tinha feito uma lista, um formulário de inscrição e aí as pessoas mandaram algumas perguntas. Então eu vou alternar aqui um pouco as perguntas do formulário e um pouco as perguntas de quem está presente, né? Não sei se todo mundo aqui está. A primeira é do Nicolas Weber, não sei se o Nicolas está, mas qualquer coisa ele vê no YouTube depois. Ele perguntou como adequar produções literárias experimentais com formatos diversos aos padrões do edital. Desculpa, eu não entendi o começo. Você pode só repetir a pergunta para mim? Sim. Ele perguntou como adequar as produções literárias experimentais, que acho que seria
não tradicionais, né, ou talvez não muito populares, não sei, com os formatos com formatos diversos aos padrões do edital, né? Como adequar uma proposta mais aberta, talvez, ao padrão do edital. Eu acredito que a modalidade que nós temos, que contempla essas modalidades, essas propostas de experimentação, é a primeira, né? Experimentações artísticas. Gente, o que a gente entende aí como experimentação artística? De novo, é o processo criativo, o processo aí que a pessoa experimenta como ela vai fazer essa obra. Perguntaram muito para a gente aí se uma edição de livro, uma publicação de livro, a gravação de um CD, ela pode se encaixar nessa modalidade. Gente, não se encaixa, tá? Essa modalidade, ela é justamente para o processo criativo, a gente acompanhar o processo criativo do artista, do escritor, do pintor, do dançarino. Então, é isso que ele vai filmar para a gente, vai compilar lá, ele pode filmar esse processo criativo dele durante 30 dias. E depois ele compila o que ele acredita que é os melhores momentos e manda dentro desse vídeo que pode ter de 30 a 60 minutos, certo? E depois lá no memorial descritivo ele vai descrever aqueles itens ali e lá na frente vai participar conosco de um webinário da Fundação explicando esse processo. Então, ele não é para nos entregar obras prontas, mas sim para que vocês enviem para a gente esse processo criativo. Agora, como eu digo para você encaixar a tua proposta dentro da modalidade, é um pouquinho mais difícil, porque eu não tenho acesso à sua proposta, não sei exatamente qual seria a sua ideia. Mas é isso que eu digo, você tem que mandar para a gente o processo dessa criação, o processo criativo, artístico aí de experimentação. Espero ter ajudado. Eu acho que sim, para mim está respondido. A Patrícia colocou uma pergunta aqui no chat também. Não sei se a Patrícia quer ler ou eu posso ler. Escrever, porque às vezes a gente se confunde para perguntar e acaba perdendo um pouco de tempo, né? Então, vou repetir meu boa noite para a Elisa, obrigada pela tua apresentação. Então, a minha dúvida é o seguinte: o edital tem, conforme o item 2.2.1, a categoria 1, né, que é para uma e dois participantes para execução da proposta. Ao mesmo tempo, lá nas planilhas do item 6, quando se fala lá das modalidades, a gente precisa colocar a estimativa de trabalho e renda e efeito multiplicador, né, para que a gente apresente o número estimado de pessoas a serem contratadas, além das já elencadas no item integrantes da execução da proposta, bem como outras informações que possam contribuir para a compreensão dos efeitos multiplicadores da proposta. Então, minha pergunta é se é isso mesmo, vai analisar a estimativa multiplicadora, mas a categoria é para inscrição de uma e duas pessoas, e ao mesmo tempo não exige a questão orçamentária. Eu estou um pouco confusa em como concatenar isso, como pensar, até porque, enfim, como a gente vai usar a criatividade para fazer a proposta, né? Então, se isso é um critério, eu acho que a gente precisa levar em consideração, mas ao mesmo tempo eu estou completamente em dúvida em como responder as duas coisas ao mesmo tempo. Certo. A gente sabe que essa categoria é para 1 e 2 participantes, então ela vai ser analisada dessa forma. A gente não espera necessariamente que você se inscreva nessa categoria e coloque 8, 10 participantes, certo? Muitas vezes tem lá uma pessoa que está ali junto, você vai fazer, por exemplo, 2 pessoas vão atuar, uma terceira ela vai fazer só o videozinho, mesmo que seja lá a pessoa da sua família que vai gravar, que você não vai necessariamente seja um profissional, mas essa pessoa está ali também, entende? Então você pode citar, não impede que essa categoria de 1 e 2 tenha mais participantes.
pode ter a quantidade de participantes que você quiser. O caso é que você só com o CPF ou MEI só pode participar dessa. Mas, como eu disse, quando a análise for feita, a gente entende que a categoria é para 1 e 2. Então, nós não estamos esperando que sejam mais muitas outras pessoas contratadas para esse fim. De qualquer forma, o efeito multiplicador, ele também pode ser contado com as pessoas que vão ter acesso a essa proposta, né? Você pode considerar aí o público que você quer atender também como um efeito multiplicador daquilo que você está produzindo, até onde você vai ter um alcance com essa proposta que você está mandando aí para a gente, se inscrevendo para depois executar. Ah, entendi. Então, acho que eu fiquei muito focada no estimativa de trabalho e renda e acabei deixando meio de lado o efeito multiplicador, porque é um E, né? E não o. Obrigada, Elisa. Imagina. Próxima pergunta do formulário é da Patrícia Cerqueira. Como participar do edital estadual na área literatura, livro e leitura? Né? Não entendi essa pergunta. Talvez ela esteja pensando nas possibilidades que ela tem para poder participar do edital. Como eu disse, eu sempre acho que é de responsabilidade do proponente fazer sua proposta, né? Imaginar ou criar a sua proposta. Mas para essa área, eu consigo ver coisas como leituras dramatizadas, saraus de poesia, contações de história, oficinas literárias. E agora até peço ajuda aí da Marcinha, que é bem dessa área, se ela tiver algum outro exemplo para dar para a gente aí também, mas acredito que as possibilidades são bastante, gente. A gente não deve só limitar a coisas que a gente pense ali em publicação ou de livro, ou editoração, mas sim nessas possibilidades mais adequadas aí às modalidades que nós temos nesse edital. Lembrando que tem mediação de histórias, né? Porque, assim, pelo que eu estou vendo aqui, tem algumas perguntas no chat também com relação a isso. Quando se fala em letras, literatura, automaticamente vai para o livro. Não é o caso Aldir Blanc, não é produção, tem que entender isso, né? Então, tu não vai conseguir, e mesmo porque dificilmente vai conseguir, o tempo que tem disponível para isso é muito pouco, e também não vai conseguir publicar um livro, né, em 4 meses e com 20 mil reais, né? Mas a pesquisa desse livro, como faz isso daí, pode ser uma experimentação. Você pode colocar ali. Aquele livro que você já publicou, aquele conto que você já escreveu, aquela história em quadrinhos que você produziu, pode virar uma contação de história, pode virar uma leitura dramática, pode virar uma mediação de histórias, pode virar muita coisa, pode se tornar muita coisa, né? Então, tem que tirar esse foco de publicação de livro, publicação de livro. Esse edital não é para isso. Não é com esse edital que você vai conseguir fazer. Tem que ampliar um pouquinho mais o olhar, né, para essa questão do fazer literatura para além da publicação de livros. Isso, obrigada, Marcinha. Próxima pergunta da Sabrina. Ela perguntou se pode mandar um boneco de um livro. Acho que também seria para publicação, né? O Carlos não tem... Não tem uma linha para lançar um produto como publicar... também é a mesma pergunta. Sabrina, como forma de demonstrar o processo criativo... Tá. Sabrina quer desenvolver a sua pergunta ou era sobre publicação mesmo? Tá. Vou ver a outra
pergunta aqui. Samara, lembrei de uma coisa agora que a Karen colocou ali, ó, oficinas, falta muito nesse segmento nosso. Lembrando que, assim, olha, o que a gente mais escuta falar hoje aí em outros estados, tudo, oficina de escrita criativa. Poxa, tá aí algo que pode ser desenvolvido aqui pelo nosso segmento, sabe? Então, o pessoal pensar um pouquinho nessas outras possibilidades também. Ah, tem até uma pergunta de oficina aqui. É da Marina Hadlish, não sei o nome dela. No caso do edital de letras, para ministrar oficinas, os locais, ela deu o exemplo de escolas ou ONGs a serem beneficiados, já precisam constar na proposta ou pode ser feito contato após a contemplação do prêmio? Pessoal, ali no item que nós, na tabela da proposta, pede na estrutura e organização que vocês indiquem os locais onde vocês vão realizar essas oficinas ou apresentações, ou caso seja lá transmitido por meio do Instagram, qual Instagram vai ser. Nós não solicitamos carta de anuência dos espaços. Caso vocês nos indiquem um local e lá na frente aconteceu um problema, você não consegue realizar naquele edital, quando você vai mudar o local e lá no seu relatório de execução você vai nos contar que infelizmente você não pôde fazer naquele que você tinha proposto ali no começo, quando você enviou a proposta, mas que você alterou o lugar e você fez no lugar, ao invés de fazer no lugar X, você fez no lugar Y, porque depois você vai mandar para a gente o local onde você fez, quem foi esse público, e fotos e essas outras informações, certo? Sim, obrigada, Elisa. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma, Elisa. Tenho uma que me veio hoje de um pessoal. Nós temos muitos colegas artistas, né, estrangeiros no nosso país. Lá no quesito quitação eleitoral, o que a pessoa coloca no lugar de certidão de quitação eleitoral? Agora você me pegou, Marcinha. Bom, pessoal, nós precisamos aqui comprovar que nós temos, precisa na inscrição, precisa comprovar que é residente aqui em Santa Catarina ou o CNPJ seja instituído aqui por 2 anos. Agora eu vou dizer que eu não consigo te responder, eu vou ter que consultar a CPL, que é quem exige essa informação para que eu possa responder para vocês. Sempre lembrando, né, que não pode ser uma pessoa estrangeira que venha agora para participar do projeto, né? Ou até como participante pode, mas o participante ele não vai precisar colocar o seu registro eleitoral. Então eu vou solicitar a CPL. Como um estrangeiro pode mandar essa documentação e eu encaminho tanto para a Marcinha como resposta, como para a Samara, para que ela possa divulgar posteriormente essa informação aí na setorial de literatura, leitura e humanidades. Peço desculpa por não poder responder agora, vou consultar a CPL e prometo que eu faço essa devolutiva aí para vocês até o dia de amanhã. Que ótimo, Elisa. Uma outra questão também que eu queria que você colocasse. É bom, né, que vão surgindo essas questões assim, porque daí para a gente já responde para todo mundo também. Uma outra questão que eu queria que você colocasse para os colegas é que provavelmente muitos aí são integrantes de academia de letras. E dá para se inscrever ali nos 60 mil, por exemplo, acima de 15 integrantes, ou 40 mil, até 14 integrantes, mas vamos supor que a presidente da Academia de Letras seja uma servidora, ou o presidente, enfim, seja um servidor público, que acontece e muito, né? Como que fica a situação? Não tem problema,
Não Então, tem ele problema. é o representante legal. Não tem problema, mesmo que o representante legal seja um servidor público, né? Não tem problema quando a inscrição for por CNPJs que não sejam MEI, EI ou EIRELI. Essa vedação de servidor público é para CPF e os CNPJs dos tipos MEI, EI e EIRELI. Nos outros CNPJs, o representante legal, sendo um servidor, não tem vedação. Pode fazer a sua inscrição, sim, e pode ser contemplado sem problema nenhum. Uma pergunta? Olá, tudo bem? Boa noite. Meio parecido com o do chat, mas assim, eu soube do edital porque eu comecei a ter experimentações artísticas em 2021, de escrita. E aí eu soube do edital, me falaram que poderia ser feita publicação, mas eu não vi nada disso no edital. Eu estou achando muito interessante a explicação de vocês, justamente porque era o que eu estava entendendo quando eu li o edital. Mas as pessoas, ao falarem comigo, diziam que podia publicar. Eu falei, mas não é isso que está no edital. Eu pensava, né? Onde que estão tirando essa informação? Então, quando eu vi que a gente poderia conversar aqui, eu fiquei muito animada, porque as pessoas falando não era o que está no edital, então eu não estou louca. Li corretamente. Agora, como tinha esse boato e tudo mais, o edital já tinha um tempo, eu cheguei a fazer um boneco de livro e tudo mais, do que poderia ser publicado. Agora, com a conversa de vocês, eu penso, poderiam, então, eu fazer um vídeo explicando como foi esse processo de ver como que uma pessoa independente para publicar um livro, como seria, e também no fato de ter suas escritas, ou é mais... ou eu poderia integrar tanto o jeito de escrever, de criar a escrita, como também o jeito de colocar isso no mundo. Ou não, é só a escrita mesmo e... Não sei se nem se eu estou me fazendo entender a minha pergunta. Mas, Certo. Você precisa enviar para a gente um vídeo com o processo, não só você falando dele. Você vai falar dele lá na frente para a gente, lá no webinário que você vai participar da fundação. O vídeo a gente quer acompanhar o processo, como essa experimentação acontece, certo? Gravando esse processo criativo, esse processo artístico aí de criação. Então, se você já tem esse pronto, talvez você tenta fazer um outro aí, para a gente possa acompanhar esse processo seu, certo? Aí você pode tirar aí, como eu disse, fazer várias gravações e depois compilar aquilo que você acredita que traga esse processo de forma mais clara para que a gente possa acompanhar. Só falar sobre ele, acho que não é suficiente. Isso você vai fazer lá na frente, quando você for participar do webinário, explicando para a gente isso, tá? Não, sim, eu já tenho a própria criação da escrita, mas eu pensei em finalizar isso, né? Porque a minha dificuldade estava em finalizar, assim, fazer um desfecho final dessa questão de publicação e tudo mais. Mas como você falou, às vezes só a escrita mesmo, só o processo da escrita já está mais que suficiente. É só mais que passou na minha cabeça agora, mas eu agradeço muito aí pelas explicações. Vou aproveitar a tua pergunta, porque me surgiu uma dúvida no sentido de, bom, eu vou participar da categoria de licenciamento, né? No sentido de leitura dramática. Eu preciso ter esses textos da leitura dramática registrados como obra, ou eu posso fazer esse registro de obra depois do aceite e com orçamento e tudo mais? Não que seja um grande gasto, mas... A obra que você vai encaminhar para a gente, o vídeo, ele precisa estar finalizado. E você vai... lá você vai assinar para nós uma declaração de direitos autorais. Então, você vai, se esses textos eles são de outra pessoa, você vai declarar que você se responsabiliza em obter
essas autorizações para que você possa aí declamar essas poesias ou fazer essa leitura. Se a obra é sua, a escrita é sua,